Os cartéis mexicanos são um grande problema para os Estados Unidos há anos. Responsáveis por bilhões de dólares em drogas no país, são grupos perigosos no México. Para o governo dos Estados Unidos, é uma ameaça clara e presente ao povo americano, que precisa ser detida. E os Estados Unidos estão prestes a ir muito longe para conseguir isso. Nem o México consegue acreditar no que os Estados Unidos estão prestes a fazer com os cartéis. Como o presidente Donald Trump acabou de ordenar que os militares destruam as gangues perigosas, porém, essa ordem ainda não foi tornada pública. O caso ficou conhecido após o New York Times divulgar a história em agosto. Diz que Trump assinou uma diretriz secreta entregue ao Pentágono que fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas contra uma lista de cartéis latino-americanos que o governo dos Estados Unidos da América classificou como terroristas. Segundo o New York Times, essa ordem deu às Forças Armadas dos Estados Unidos da América uma base oficial para conduzir operações militares no mar e em solo estrangeiro. Se as informações sobre os cartéis do México estiverem corretas, os Estados Unidos da América criaram uma estrutura para possíveis operações fora de suas fronteiras. Isso é grande, e ainda não está claro como será essa nova forma de intervenção militar. As opções estão sendo elaboradas por oficiais militares dos Estados Unidos da América. O The New York Times afirma que a informação vem de fontes que falaram sob anonimato. Ainda assim, essas fontes afirmam estar familiarizadas com as conversas que estão acontecendo no Pentágono neste momento. É comum que veículos de mídia não revelem fontes ao tratar de assuntos sensíveis e sigilosos. Discussões já relatadas pelo Washington Post em 8 de agosto incluíram desde o uso de destroyers da Marinha para atacar líderes de cartéis ou infraestrutura, até uma cooperação maior com autoridades mexicanas contra organizações criminosas, segundo um funcionário dos Estados Unidos da América familiarizado com o tema. O programa O Show Militar diz isso. A última dessas opções pode envolver os Estados Unidos da América com autorização do México, construindo quartéis e casas seguras dentro do México para abrigar operadores especiais que possam realizar missões cinéticas ou de captura contra membros dos cartéis. Mas, neste momento, as opções que o jornal O Washington Post diz que estão sendo discutidas são especulativas. Não é especulativo que os Estados Unidos da América fizeram movimentos interessantes nos últimos meses. Isso apoia a ideia de que está se preparando para enviar o exército ao México para enfrentar os cartéis. Em abril, os Estados Unidos da América enviaram 2 destroyers em missões ligadas à fronteira. O United States Ship Gravely foi para o Golfo do México, seguido pelo United States Ship Spruance, que partiu de San Diego para apoiar operações na fronteira norte, na costa oeste dos Estados Unidos da América. Na época, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, especula-se que os navios foram enviados para algum tipo de missão de segurança, provavelmente relacionada à segurança de fronteira. Parte do motivo para a movimentação, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, é que 2 contratorpedeiros estavam circulando próximos às fronteiras do México. Os Estados Unidos deixaram claro que levam a segurança de fronteira muito a sério. Embora esses contratorpedeiros não tenham ordens para atirar em navios de cartéis, sua presença já pode servir como fator de dissuasão. O México certamente não parecia muito preocupado, pelo menos naquela época. Até agora, apenas Cuba apresentou objeções ao desdobramento. E não há indicação de planos para usar os destroyers para conduzir operações militares cinéticas dentro do México, disse o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em abril. No entanto, o grupo também apontou que a retórica crescente de Trump sobre o uso de ação militar contra os cartéis do México pode servir como um sinal de alerta. Avançando para os dias de hoje, a presença desses navios no Golfo do México ganha um significado totalmente novo. Talvez eles estivessem sendo posicionados com bastante antecedência para que estivessem prontos para agir assim que os Estados Unidos dessem o sinal verde. Ainda não se sabe ao certo, e talvez só se saiba quando os primeiros sinais das ações militares aprovadas por Trump realmente acontecerem. Os Estados Unidos da América têm militarizado ainda mais a fronteira com o México. Em abril, 10.000 soldados dos Estados Unidos da América estavam na fronteira.
Segundo o Independent, isso é um grande aumento em relação aos 2.500 soldados presentes no governo Joe Biden. Veículos blindados Stryker, usados nas guerras do Iraque e Afeganistão, começaram a surgir na fronteira, segundo a British Broadcasting Corporation (ON). Cerca de 100 desses veículos blindados patrulham a fronteira desde junho, junto com os 2 navios mencionados anteriormente e uma pequena coleção de drones e aviões espiões. A British Broadcasting Corporation tem um número diferente para a quantidade de soldados destacados. No entanto, 8.000 em vez dos 10.000 independentes. Essa militarização foi questionada por alguns. Relata a British Broadcasting Corporation IT. A IIT relata que 8.000 pessoas foram detidas na fronteira em abril de 2025. Foram 120.000, a menos que os 128.000 detidos no mesmo mês, em 2024. Alguns diriam que a queda de 94% indica que militarizar a fronteira não é necessário. Alguns dizem que a militarização funciona como dissuasão para atravessadores, explicando o número menor. Essas ações mostram que usar o exército contra os cartéis já está há algum tempo na mente do governo dos Estados Unidos da América. A questão agora é: o que o México diz sobre isso? Uma resposta do governo mexicano veio em 9 de agosto, um dia após o New York Times publicar sua reportagem. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, declarou: os Estados Unidos não vão vir ao México com o exército. Nós cooperamos, colaboramos, mas não vai haver uma invasão. Isso está descartado, absolutamente descartado. Isso reflete as respostas anteriores do México às tentativas dos Estados Unidos da América de usar seu exército contra cartéis. Em maio, pouco após os Estados Unidos da América enviarem seus destroyers ao Golfo do México, Trump disse que pediu a Sheinbaum que deixasse tropas dos Estados Unidos da América entrarem no México para combater os cartéis de drogas. Sheinbaum reiterou que está disposta a cooperar com os Estados Unidos da América. Mas isso não chega ao ponto de permitir que o pessoal militar do país opere no território do México, comentou Trump na época. Se o México quisesse ajuda com os cartéis, nós ficaríamos honrados em entrar e fazer isso. Eu disse a ela que ficaria honrado em entrar e fazer isso. Os cartéis estão tentando destruir nosso país. Eles são malignos. A presidente do México é uma mulher adorável, mas ela tem tanto medo dos cartéis que nem consegue resolver isso. Deixando de lado a ofensa quase velada, parece que Trump queria uma intervenção militar há meses. E toda vez que isso era mencionado, o México recusava. Parece haver uma ordem secreta autorizando o uso das Forças Armadas dos Estados Unidos da América contra os cartéis. Isso nos faz retornar à pergunta anterior: como seria uma intervenção militar dos Estados Unidos da América contra os cartéis? Os contratorpedeiros no Golfo do México podem dar uma pista sobre o que os Estados Unidos da América fariam, talvez criando um pequeno bloqueio naval para impedir que navios de tráfico de drogas entrem no país. O embaixador dos Estados Unidos da América no México, Ronald Johnson, divulgou uma declaração na mesma época em que surgiu a notícia da ordem secreta de Trump. Ele afirmou: não é só os Estados Unidos agindo. É sobre construir uma frente conjunta e inabalável com o México para defender nossos cidadãos. Desmantelar as redes do cartel e garantir que as únicas pessoas que precisam temer pelo seu futuro são aquelas que lucram com assassinato, vício e caos. Mais uma vez, a noção de colaboração entra em cena, sugerindo que qualquer uso das Forças Armadas dos Estados Unidos da América não envolverá navios, soldados e aeronaves entrando no México sem a permissão expressa do presidente do país. Se for assim, por que assinar a ordem? Essa colaboração era o ponto dos Estados Unidos da América em maio, quando Trump disse que Sheinbaum recusou a ajuda militar americana desde o começo. Talvez o que esteja acontecendo tanto na declaração de Johnson quanto nas menções de colaboração de Sheinbaum seja um conjunto de mensagens diplomáticas cuidadosamente elaboradas para esconder o que pode estar acontecendo nos bastidores. Na verdade, há muito mais ação naval além de 2 destroyers dos Estados Unidos da América no Golfo do México. Em 15 de agosto, a CNN informou que os Estados Unidos da América enviam mais de 4.000 militares navais, incluindo fuzileiros, para as águas próximas à América Latina e Caribe. Esses marinheiros não estão participando de um exercício, segundo o canal.
Eles entram nessas águas como parte do plano dos Estados Unidos da América contra os cartéis de drogas do México. Eles demonstram força e oferecem ao presidente várias opções militares para atacar cartéis de drogas. Segundo a CNN, especificamente, os Estados Unidos da América enviaram a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e o Grupo Anfíbio Pronto Iwo Jima para o Comando Sul dos Estados Unidos da América. Segundo a CNN, trata-se de um plano maior para reposicionar ativos navais na região, em andamento há 3 semanas. Note que a suposta assinatura secreta de Trump da ordem permitindo tropas dos Estados Unidos da América combater cartéis foi divulgada em 8 de agosto. Essa ordem pode ter sido assinada muito antes. A medida garante aos Estados Unidos da América um submarino nuclear, vários destroyers, um cruzador de mísseis guiados e algumas aeronaves P-8 Poseidon. Todos esses agora parecem estar posicionados a uma distância de ataque do México e de outros países da América Latina que têm problemas com cartéis. Como diz o show militar, os Estados Unidos da América chegam com tudo nessa implantação. Talvez usando isso como uma demonstração de força para mostrar que está realmente disposto a usar seu poder militar para enfrentar os cartéis. Os Estados Unidos da América também parecem se preparar para a chance de não enviarem soldados ao México. Em 14 de agosto, a Al Jazeera noticiou que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América sancionou oficialmente 2 cartéis mexicanos, Los Vilagras e Carteles Unidos, além de 7 pessoas ligadas a eles, alegando serem terroristas. O Departamento de Estado anunciou no mesmo dia recompensas de $26 milhões para 5 líderes dos Carteles Unidos. Essas recompensas serão pagas mediante a prisão e condenação dos 5 líderes do cartel em qualquer país, abrindo a porta para que pessoas dentro do México tentem fazer justiça com as próprias mãos. O show militar afirma que esse pode não ser o real objetivo das recompensas. Essas recompensas parecem ter sido feitas mais para gerar paranoia nos cartéis do que para realmente convencer pessoas no México a correr riscos. Lidar com esses indivíduos perigosos sugere que a lealdade ao líder pode ser vendida ao traí-lo. É para aumentar a paranoia nesse círculo interno. Se oferecessem uma recompensa pela minha cabeça, eu pensaria: qual amigo me entregaria por $50 milhões? É por isso que eu não tenho amigos. Assim ninguém pode nem ameaçar me trair. Talvez esses sejam os primeiros sinais de uma estratégia de dividir para conquistarem ação aqui. Oferecer recompensas gera desconfiança nos cartéis. Se líderes forem capturados, melhor ainda. Se não, a divisão facilita a intervenção do Exército dos Estados Unidos da América e dificulta as operações dos cartéis. Erros ocorrem quando falta união nas organizações. E os Estados Unidos da América podem estar contando com esse fato como parte de seu plano maior para lidar com os cartéis usando seu exército. No entanto, tudo isso é especulação. Como mencionado no início do vídeo, o New York Times diz que a ordem assinada por Trump é sigilosa. Ou seja, ainda não se sabe quais opções foram acordadas e quais estratégias estão sendo usadas ou serão usadas. Só é possível relatar as ações que os Estados Unidos da América tomam agora e que parecem ligadas à ordem assinada por Trump. Os Estados Unidos da América não dizem muito mais que isso. Quando o New York Times pediu resposta sobre a suposta autorização de Trump para uso de força militar contra cartéis, a porta-voz da Casa Branca, Ann Kelly, enviou uma resposta genérica por e-mail. A principal prioridade do presidente Trump é proteger o país. Por isso, decidiu classificar vários cartéis e gangues como organizações terroristas estrangeiras. Ela disse isso. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América recusou comentar. Então, não houve muitas declarações de lá. Só se sabe ao certo que a ordem de Trump e tudo vindo dos Estados Unidos da América estão sendo observados. Em termos de militarização da fronteira, desdobramentos navais e recompensas representam uma escalada enorme em relação à abordagem anterior de usar drones e aviões espiões para monitorar os cartéis. Os Estados Unidos da América estão ficando sérios. Vai defender que a força militar se justifica pela grande dimensão dos problemas de drogas causados pelo cartel nos Estados Unidos da América. O cartel, que forneceu fentanil, tem sido um grande foco para Trump, mesmo antes de ele se tornar presidente. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard,
afirmou em março que cartéis foram responsáveis pela morte de mais de 54 mil cidadãos dos Estados Unidos da América por opioides sintéticos entre outubro de 2023 e outubro de 2025. A NPR relata que a avaliação anual de ameaças da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América apresenta um número um pouco diferente, de cerca de 52 mil. Mas o ponto é que a ação militar agressiva de Trump visa combater as drogas nos Estados Unidos da América. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças apontam 84 mil mortes ligadas a drogas. Porém, incluíram metanfetamina e outras drogas de rua nesses dados, todas ainda fornecidas pelos cartéis. Assim, fica claro por que os Estados Unidos querem ação militar. Mas a pergunta permanece. Os Estados Unidos podem mesmo enviar tropas para o México? Não sem a aprovação do próprio país, pelo menos se os Estados Unidos quiserem enviar essas tropas legalmente. O New York Times destaca que o uso das Forças Armadas dos Estados Unidos da América contra as drogas no exterior já testou os limites legais, sem ultrapassá-los. O jornal cita o ex-presidente George H.W. Bush, que em 1989 enviou 20 mil soldados ao Panamá para prender Manuel Noriega, acusado de tráfico de drogas nos Estados Unidos da América. A operação que destituiu Noriega foi apresentada como apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos da América às autoridades locais. O que os Estados Unidos da América parecem estar sugerindo agora para o México é bem diferente. Uma ação militar contra os cartéis sem consentimento do México seria grande violação do direito internacional, diz o contra-almirante aposentado James E. McPherson ao New York Times. A solução parece ser os Estados Unidos da América classificarem os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Alguns cartéis foram incluídos na lista em agosto, como mencionado antes. Trump assinou uma ordem executiva em 20 de janeiro classificando certos cartéis internacionais como organizações terroristas estrangeiras. Foi uma das primeiras coisas que Trump fez quando assumiu o cargo. Ainda assim, restam questões legais. O exército dos Estados Unidos da América pode matar um membro de cartel sem que isso seja considerado assassinato pela lei internacional? Provavelmente, há uma exceção de legítima defesa à proibição de assassinatos que os Estados Unidos da América já usaram para justificar a morte de supostos terroristas estrangeiros, alegando que ameaçam o país. Porém, o ex-advogado do Departamento de Estado, Brian Finucane, afirma que pode ser difícil argumentar. Essa exceção vale para possíveis membros de cartéis, conforme a atuação jurídica tradicional do Poder Executivo. É improvável que um traficante qualquer se enquadre na exceção de legítima defesa à proibição de assassinato, diz Finucane ao New York Times. Capturar, em vez de matar membros de cartéis, pode gerar problemas legais se feito pelos militares sem participação de outra agência de aplicação da lei. Em que situação os militares poderiam manter esses prisioneiros? Precisariam de autorização do Congresso? Esses prisioneiros seriam simplesmente transferidos para o Departamento de Justiça após a captura? Essas questões devem ser respondidas antes de qualquer intervenção militar. O que ocorre se uma embarcação militar dos Estados Unidos da América no Golfo do México ou próximo à América Latina afundar um barco de cartel? Mais uma vez, só perguntas. E tudo isso ainda parece depender de os Estados Unidos da América obterem permissão do México para usar suas forças armadas em primeiro lugar. Mas suponha por um momento que todas essas questões legais e de consentimento sejam resolvidas. O México aceita e questões de direito internacional somem. Os militares dos Estados Unidos da América agem para combater os cartéis no México e nas águas ao redor dos dois países. Essa abordagem funciona? É possível. A estratégia de dividir para conquistar pode estar em prática devido às recompensas dos Estados Unidos da América pelos líderes dos cartéis. Em um nível mais amplo, é importante reconhecer que o cartel não é uma grande organização única. Há vários cartéis no México. Alguns cooperam, outros disputam entre si. Em maio de 2025, o Insight Crime relatou que o infame cartel de Sinaloa, que já foi liderado pelo notório El Chapo, parece estar à beira de desaparecer. Em meio a disputas internas e guerras de gangues dentro do México, talvez isso seja algo de que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América possam tirar proveito.
Interromper as operações dos cartéis com navios pode ser aliado a uma estratégia para eliminar os chefes dos cartéis no México por operações terrestres. Sem as lideranças, os cartéis podem entrar em anarquia e disputas internas, se destruindo. Enquanto os militares dos Estados Unidos da América focam nos membros que parecem ascender ao poder, isso pode ser um cenário ideal para os Estados Unidos. Mas cartéis geralmente são descentralizados. É improvável que os chefes das organizações fiquem em seus redutos ao saber que os militares dos Estados Unidos da América estão chegando. E, novamente, tudo isso pressupõe que a permissão seja concedida. Porque soldados dos Estados Unidos da América, operando dentro do México contra pessoas que são tecnicamente civis, mesmo que classificadas como terroristas estrangeiros, é juridicamente questionável, no mínimo. Então, muitas perguntas continuam sem resposta. Talvez mais informações apareçam em breve, conforme os Estados Unidos da América executem planos da ordem secreta de Trump. O México não é mais o único país onde tropas dos Estados Unidos da América podem atuar em breve. Soldados americanos também atuam junto com colegas da OTAN perto da fronteira do enclave russo. Kaliningrado. O 2º Regimento de Cavalaria chegou à Polônia e Kaliningrado está em alerta. Então por quê? Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos militares dos Estados Unidos da América.